11º episódio do podcast Medicina Intuitiva. A gente vai falar um pouco da relação da faculdade, da relação econômica da faculdade com a gerência de insumos, de montagem de laboratório. E, obviamente, na presença do Cristiano, eu quero falar sobre simulação realística, ainda que muitas faculdades já tenham um laboratório. Existem faculdades novas e a minha pergunta para o Cristiano é se realmente vale a pena ter um laboratório de simulação realística e se isso é muito caro. Legal. Cara, essa pergunta é muito interessante, né? Porque quando a gente olha o crescimento de laboratório de simulação realística no Brasil, ele teve um boom, né? Eu diria 10, 15 anos atrás. E cada faculdade construindo o seu próprio laboratório. Uma estrutura, né? Ainda né? De alto custo, assim, é caro, né? Montar um bom laboratório de simulação. Assumindo aqui que a gente vai comprar bons equipamentos, né? De bons fabricantes, né? Mantendo essas premissas de qualidade, é uma estrutura que é cara. No Brasil, a gente teve um caminho, né? De cada instituição procurando montar o seu próprio serviço. Eu lembro que quando a gente fazia alguns workshops, seminários lá no início, né? A gente até questionava isso, né? Se não era melhor desenvolver uma parte mais colaborativa, né? Onde que a gente compete, onde que a gente colabora, né? Em estruturas de mais alto custo. Que eu acho que, inclusive, é uma discussão ainda pertinente assim, para as instituições de ensino, né? Onde que a gente pode competir, né? E aí pela experiência, né? do aluno, conveniência, processo e tal. E é onde que a gente pode eventualmente colaborar, né? Para ter uma otimização assim, de recursos. Mas eu acho que, enfim, acho que talvez as estruturas estejam um pouco maduras assim, para essa conversa. Mas fato é que isso aconteceu no Brasil, né? Cada instituição procurou construir o seu próprio laboratório. A gente tem outros locais, né, que o pessoal compartilha a utilização, né? E até algumas empresas que usam simulação em treinamentos, né, e cursos, já é mais comum ter centros compartilhados, né? Então você consegue ali ter um centro e várias instituições utilizando aquele centro. Eu penso que o laboratório de simulação realística, no início, ele foi um fator de diferenciação para a instituição de ensino. Quem saiu na frente, né, e tinha os seus laboratórios, eu acho que ganhava um destaque maior no mercado. Mas eu acho que hoje, especificamente, eu noto que é um equipamento básico, né, na composição de uma boa instituição de ensino. Eu não acho que hoje ele é um fator de diferenciação mais assim de mercado, não. Sabe? Então é esperado que uma faculdade de medicina tenha um laboratório, né? Simulação. É esperado, eu acho. Acho que hoje já é esperado. O aluno ele já conta com isso. Agora, como estruturar esse laboratório, aí eu acho que já tem um aprendizado legal aí também, sabe? De algumas décadas aqui no Brasil, de utilização disso, né? Eu tenho visitado faculdades muito boas, novas, que já não tem aquele conceito tão rígido de um espaço específico, né? Muito mais de salas, às vezes, inteligentes, que permitem, inclusive, acoplar o método dentro da própria sala. E tudo. Então, acho que, assim, tem uma conversa interessante aí, que não é tão rígida igual quando foi no início, né? E dá para otimizar espaço, né? Não sei se tem necessidade mais de laboratórios gigantescos, né, de simulação, tendo em vista, sabe, aí custo mesmo, de espaço, de tudo. Acho que tem como fazer isso hoje em dia de uma maneira mais inteligente, assim, mais otimizada, vamos colocar dessa maneira, sabe? E uma faculdade hoje que tem um laboratório que virou um elefante branco, assim, o que fazer? Quem chamar, o que fazer? Porque eu imagino que isso aconteça. Eu sei que isso acontece. Às vezes tem um laboratório que tem uma tecnologia avançadíssima, mas que agora, 3 anos depois, 5 anos depois, sei lá, 6 meses depois, já está levemente defasada. E tem aquele material, enfim, a impressão que dá é que ele não é utilizado. Tem alguma saída para isso? Cara, eu venho de uma experiência de simulação, professor, como você vai chamar? Facilitador, instrutor dependente. Tá? Eu acho que isso é muito mais reflexo, né, de uma ausência de investimento no docente do que obsolescência assim, de equipamento. Sabe? Dá para fazer muita coisa legal. Sabe? Dá para fazer muita coisa legal, sabe? Eu acho que é revisitar o tema que a gente falou nos podcasts passados, assim, né? Acho que é muito mais, assim, não investindo nas pessoas que podem utilizar aquilo. Aí eu tô falando de ensinar mesmo, né? Ensinar o docente como que pode ser dado uma aula naquele contexto, com aqueles equipamentos, que com um pouquinho de criatividade, cara, dá para você montar cenários incríveis, assim, de simulação, com baixo recurso. Tá? Simulação nunca foi sobre ter o recurso tecnológico
mais avançado. Entendeu? Isso pode ser uma disputa comercial, de mercado e tudo, mas nunca foi sobre isso. Simulação foi sobre tentar trazer uma fidelidade psicológica, uma habilidade, né, de insumos de equipamentos que o aluno vai ter e de ambiente, sabe? E com um pouquinho de criatividade dá para se fazer excelentes simulações, inclusive com recursos baratos, né, e bem mais simples. Isso já tem trabalho, inclusive, mostrando. Eu participei de um trabalho alguns anos atrás que, inclusive, foi sobre isso, assim, sabe? O que viabiliza, inclusive, né, quando você pensa em educação médica no mundo, né? Eu lembro que na época a gente conversou com o pessoal de alguns países africanos, né, que tinham baixo recurso financeiro, se isso era impeditivo de fazer simulação. Não é. Não é impeditivo de fazer simulação, né? Quando eu estou olhando para a metodologia, e não quando eu estou olhando para o aspecto comercial, que eu quero ter um laboratório com uma bela foto, aparência, e aí tá tudo, e tá legítimo, tá? Tá legítimo nessa concorrência aí. Para mim, não estou criticando isso não, pelo contrário, tá? Sim. E você acha que também tem uma dificuldade pedagógica no sentido de inserir de forma horizontal as habilidades e competências ensinadas do primeiro ou 12º período, vamos pensar assim? Eu acho que tem sim. E lembrar que simulação, ela não nasce com o objetivo de substituir prática real, né? Ela não nasce com esse objetivo. Ela não tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de viabilizar, como eu disse, né, um ambiente mais próximo da realidade para um primeiro treinamento, né? Até um ambiente ali mais seguro e propício a erro, né, que proteja mais o aluno e proteja o próprio paciente, né? E proteja até o próprio paciente. E não para substituir, né, campo de estágio prático real. Tá? Isso que eu acho que é um ponto importante, né? Eu acho que é um desvio muito grande de objetivo quando eu começo a utilizar isso para substituir a prática de beira de leito, vamos colocar dessa maneira, tá? Então, só para deixar esse disclaimer aqui. Não é sobre isso, tá? Tá. E você acha que quem que tem que ser o chefe do laboratório de simulação? Tem que ter um dono para poder definir o que vai ser ensinado ali, o que não vai? Tem. Você tem que ter alguém com primeiro um conhecimento, né, metodológico, mas também com essa experiência mais de coordenação, de liderança acadêmica, assim, sabe? Isso eu falo da experiência própria, né? Esse trabalho, né, no dia a dia com um professor, sabe? Primeiro, você tem turnover em geral, especialmente em faculdades particulares, mais alto, né? Troca de professores são frequentes. Então você tem que ter uma estrutura de treinamento, de ensino, de metodologia de simulação ativa, né? E a reciclagem ao longo do tempo também ela é fundamental, né? Porque, de novo, né, é muito confortável voltar, né, esquecer e voltar para o formato mais antigo de utilização do laboratório, como a gente já falou aqui antes, né? Muito comum ver o professor utilizando o laboratório, para quem não viu os outros podcasts, né? Ele tá no laboratório, mas você reconhece a aula de PPT dele, que ele sempre deu, só que em torno de um manequim, tá? Então, essa higiene, né, de ensino, de como é que faz, de como é que usa, eu acho que ela faz parte do trabalho dessa pessoa que tem que ser o líder, assim, né? Vamos colocar o coordenador, o gerente que for, do laboratório de simulação, sabe? É um esforço contínuo, tá? Um esforço contínuo. E você acha que, uma pergunta também que eu sempre me vem à cabeça, já perguntei para outras pessoas, queria saber a sua opinião. Hoje, por exemplo, as faculdades federais de medicina também não são tão atrativas quanto eram em alguns cenários. Tanto que você e eu pedimos exoneração de um emprego público na Federal de Viçosa, enfim, por uma decisão pessoal que levou-se em consideração perder os benefícios de um cargo público, que a gente sabe que existem, né? E também sair de uma faculdade que teria que ser a formação, o centro da formação acadêmica, enfim, de uma região. Se a Faculdade Federal de Medicina também já não é tão mais atrativa, a gente vê que em concurso pelo Brasil todo, menos candidatos se apresentam, qual seria o atrativo para um médico ser professor de uma faculdade privada? Boa pergunta. Excelente pergunta. Cara, é difícil, né? Porque isso flerta aqui, né, com coisas intangíveis, assim, né? Porque eu não sou muito de romantizar a educação, assim. Propósito de vida. Eu não sou, tá? Não sou essa pessoa de, sabe? Eu tenho uma visão bem pragmática, algumas vezes até nihilista. Tá. Sabe assim? Em alguns aspectos, tá? No meu caso, né, para começar essa resposta, cara, foi
Cara, a atividade que eu mais gosto de exercer é a docência, tá? É interessante, né? A Vivi, minha esposa, ela sempre fala, cara, eu sou muito feliz dando aula. Eu gosto de dar aula, de verdade, assim, sabe? Não sei por quê. Difícil de falar qual que é a apreciação interna para ir. Não sei por quê. Mas sem dúvida nenhuma, cara, isso vai competir, se você é um bom profissional, e aí financeiramente mesmo, né? E com até carga horária e até desgastes que você tem, né, para além da atividade docente, com uma série de outras possibilidades de carreira, né? É difícil, pensando na nossa geração aqui médica, né? Uma remuneração de uma faculdade bater, sabe, outras atividades que você vai fazer, né? De assistência direta ao paciente. Difícil, tá? Difícil. É que eu sou clínico, hein, cara? Não, mas mesmo assim é difícil, tá? Mesmo assim é difícil. Então, claro que esse elemento ele é fundamental, sabe? O aspecto da remuneração. Agora, tudo bem. Eu acho que muitas pessoas, eu já fiz isso, faço isso, né? Me disponho a fazer, mesmo que o aspecto financeiro não seja o principal. Eu acho que criar, sabe, a ambiência, sabe? Vou tentar usar uma palavra aqui, né? Eu ia falar ambiência adequada. O que é ambiência adequada? Pô, uma ambiência que proteja também, né, cara? A saúde mental do professor, né? Que minimamente blinde o professor com processos institucionalizados, né? Frente a essa judicialização de aluno, frente a esses movimentos de aluno que às vezes, cara, são extremamente desgastantes. Processos, cara, que estão ali sendo exigidos por mera tradição. Você nem sabe por que estão te exigindo aquilo, sabe? Eu acho que falta um carinho, assim, sabe? Também no trato, sabe? Com quem se dispõe a seguir essa carreira, sabe assim? Eu não acho que no final do dia o que vai pesar é mais o financeiro, não, sabe? De verdade, não acho, não. Eu acho que vai se juntando todo esse desgaste que você tem de processo, regra disso, regra daquilo, tem que fazer. Eu entendo a necessidade de manter-se uma qualidade, mas tem muita coisa ali que é tradição. Sim. Se a gente for analisar assim, cara, qual que é o resultado disso, por que a gente está fazendo isso, frequentemente a gente vai responder, porque sempre foi assim. Sim. Entendeu? Tudo que os outros cursos fazem. Os outros cursos fazem, entendeu? Então, essa é a minha crítica, assim, sabe? E talvez um grande fator de desincentivo, assim, a uma carreira mais longeva, assim, do ponto de vista de docência, né? Você acha que eu tô falando você acha demais, né? Tô te botando, tô te encurralando. Mas assim, a gente entendendo que uma faculdade... E aí uma questão, não é uma previsão, nem uma mensagem apocalíptica, mas a gente entende que o número de faculdades aumenta e que é possível que em algum momento a procura por essas faculdades diminua, talvez, uma possibilidade. Você acha que uma faculdade que tem menos turnover de professor, que já tem um corpo docente estruturado, ela vai ter benefícios em relação à competição de mercado? Como é que isso é visto? Você sabe? Cara, sim, cara. Já parou? Lembra da época que se etiquetava coisa no supermercado? Assim, quando você mudava o preço, tinha que botar uma etiqueta nova. Você mudar uma etiqueta tem um custo, chama custo de etiqueta. Entendeu? Então, assim, troca demais, né, tem um custo. E normalmente é um custo alto, né? Porque tem toda uma curva de aprendizado da pessoa assimilar, para além do talento que ela traz, competência de docente, os processos da instituição, como é que é a cultura da organização relacionada ao aluno. Então, é claro que isso tudo, né, exige um esforço. Né? Claro que um turnover esperado, ele oxigena a instituição, ele é importante, ele leva a gente para frente, ele traz novas lentes, ele é positivo. Mas se eu tenho isso acontecendo muito, né, eu tenho uma instituição sem identidade. Né? Você não preserva um core de identidade ali, né, naquela instituição. Né? É uma linha de propósito assim, relacionada àquele aluno. Né? Então, isso tem um custo alto, eu acho, às vezes, frequentemente. Né? Porque eu vejo algumas faculdades em alguns lugares, até por falta mesmo, opção de profissionais, locais pequenos e tudo, que perdem muito professor o tempo inteiro, todo semestre, troca muita gente e tal, e isso acaba sendo ruim, né? Porque tem um esforço muito grande de trazer essas pessoas. Eu tenho essa impressão também, que a coordenação do curso, quando tem um corpo docente fixo e treinado, evidentemente trabalha, começa a se preocupar com outras questões
Sim. que vai ter um impacto muito melhor no processo completo, né, como um todo. Eu acho que é natural, sim, isso acontecer, cara, sem dúvida, sabe? Acho que sim. Beleza, fechamos esse episódio então e nos prepararemos para o próximo com um tema ainda indefinido.